São 14h53. Senhoras e senhores, boa tarde a todos e todas. Dou por aberta a homenagem ao senhor José Martins de Oliveira, com a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, e a senhora Maria Helena Carneiro Carvalho, com o título de cidadã benemérita da cidade do Rio de Janeiro, de acordo com as resoluções da mesa diretora 11.805 de 2023 e o decreto legislativo 1.727, 18 de abril de 2024, de minha autoria, e aprovada por unanimidade na sessão plenária da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As pessoas queria consignar a presença de João Bosco, presidente da União de Melhoramentos dos Moradores da Rocinha, Alexandre Pereira, presidente de Acadêmicos da Rocinha, Sandra Cogudai, do gabinete do vereador Edson Santos, Aretúzia Paula, diretora do Centro de Cidadania Rinaldo Delamário, Maria da Paz, agente social da Pastoral das Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Marluce Brandão, da Escola de Música da Rocinha, Davidson Coutinho, coordenador do NEAM PUC, Instituto Tamo Junto Rocinha, Noemi Braga e equipe, gerente do Centro Municipal de Saúde Albert Seib, Júnia Cardoso, coordenadora do programa da Academia Carioca, Alexandre Grabois, da Escola de Música da Rocinha, Marcelo Burgos, Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, da ex-vereadora, nossa grande amiga Andréa Gouveia Vieira, muito obrigado pela presença, da equipe do Fala Roça, Valquíria Couto, Cleia, secretária da Secretaria Municipal de Saúde, Leila Linton, Tio Lida Cachopa, Tiago Ferreira, diretor da CAP 3 Maria do Socorro, Ebinho, ex-conselheiro tutelar de saúde, conselheiro tutelar, desculpa, e Fernando Vitor Pinga. Todos eles presentes, e agradecemos a todos a presença aqui no momento. Nós vamos iniciar, então, essas duas homenagens que a Câmara Municipal aprovou, e eu precisava, antes de passar a palavra para os homenageados, tanto para o Martins quanto para a Maria Helena, explicar um pouco para vocês porque eu acho que nem preciso explicar uma razão de vocês, mas tem que ficar a razão minha. Porque o nosso mandato, o vereador Paulo Pinheiro, do PSOL, resolveu propor aos outros vereadores uma homenagem a duas pessoas que representam muito, mas muito, nessa comunidade. E eu queria pedir a todos um pouco de paciência, principalmente para os mais novos, se a gente fala muito do passado. Não é uma reunião de museu, mas é uma reunião que é essencial. Para mim, essa homenagem é essencial falar sobre o passado dentro dessa comunidade. Por que do meu relacionamento, por que eu solicitei na Câmara uma homenagem ao Martins e à Maria Helena. O convívio meu com essas duas pessoas é muito grande, independe de questões partidárias. Martins não é do meu partido, a Maria Helena não é do meu partido, e aqui nós não estamos discutindo partidos, não estamos discutindo eleições, nós estamos discutindo
a Rocinha, essa comunidade, esse trabalho. E esse trabalho começou muito tempo atrás. A minha relação com a Rocinha não é uma relação eleitoral. A minha relação com a Rocinha é uma relação de trabalho mútuo, que começou lá atrás, quando eu era diretor do Hospital Miguel Couto, e eu passei a figurar na direção do Miguel Couto. E é importante entender isso, porque os mais novos vão ter que entender como é que funciona a política, com P maiúsculo. Não é a política de botar um cidadão aqui dentro e indicar por causa disso ou daquilo, mas não, é discutir esta situação de uma outra maneira. Em 1982, foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Eleito e foi indicado, não havia eleição ainda, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Jamil Haddad. Nesse momento, mudou o governo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O governo, que era governo ligado a Chagas Freitas, etc., mudou para um outro patamar, para um outro tipo de política. E lá no Miguel Couto, um grupo de profissionais de saúde foi buscar seu espaço de trabalho, foi buscar dentro do novo governo, do governo Jamil Haddad, do governo Leonel Brizola, um espaço para trazer a primeira direção coletiva de hospitais públicos do Rio de Janeiro. Nós, e eu me incluí nisso, éramos 8 profissionais de saúde que assumimos a direção do Miguel Couto com um propósito de discutir o Miguel Couto diferente do que era até ali. Uma direção coletiva, uma direção que iria trabalhar exatamente dentro de um patamar diferente. Nós colocamos o auditório do Miguel Couto à disposição e passou a ser no auditório do Miguel Couto as reuniões da comunidade. E aí era asfalto e favela. Tínhamos, posteriormente, já em 1988, o governo Saturnino Braga, que tinha algo que faz muita falta hoje. Muita falta. Os conselhos distritais, os conselhos municipais vão sentir muita falta de uma coisa chamada Conselho Governo Comunidade, que se reunia lá no Miguel Couto. Era a socialite do Leblon que sentava junto com a moradora da Rocinha, do Vidigal, para discutir os problemas da cidade. E o Miguel Couto tinha um espaço muito grande. Vocês imaginam que era no momento quando na época não tinha SAMU. Não tinha SAMU. O cidadão do Miguel Couto só tinha uma unidade de saúde, que era o Miguel Couto. Não tinha unidade nenhuma. Na Rocinha tinha um centro, uma unidade de atendimento, mas ele fechava à noite. Se o cara tinha uma convulsão à noite, um AVC à noite, ele tinha que ir para o Miguel Couto. Ou alguém levava ou chamava a ambulância, porque não tinha ambulância do SAMU, a ambulância do Miguel Couto. E num determinado momento, devido à violência, os motoristas de ambulância do Miguel Couto se negavam a subir a Rocinha. Isso lá em 84, 85. Foi um trabalho brutal para cobrá-los, não é obrigado, cobrá-los a exercer a sua função de vir aqui na Rocinha, atender os pacientes. Eles reclamavam que a ambulância não conseguia entrar nas ruas pequenas e que eram às vezes obrigados a entrar em locais que não podiam. Foi um trabalho muito grande que só funcionou porque a comunidade estava lá dentro cobrando. E esse trabalho foi o trabalho que a gente teve no Miguel Couto. Foi o trabalho que a gente entendeu que tinha que ter no Miguel Couto. E durante anos, de 83 até lá à frente, nós tivemos esse trabalho. Trabalhar com a pessoa que era responsável, representante do governo nessa comunidade. Muitos anos foi o Jorge Mamão. É isso? Jorge Mamão foi por muito tempo subprefeito aqui da área, não era subprefeito da época, de outro nome, né? Administrador regional. O regional foi eu. Administrador regional foi você. Tivemos também o Martins como administrador regional. Tivemos o trabalho com a Maria Helena, que era, eu considero hoje a Maria Helena como a secretária municipal de saúde da Rocinha. Sem brigar com o secretário, né, Maria Helena? Sem brigar com o secretário. O secretário de espaço, a Maria Helena fica. O trabalho da Maria Helena não precisa de secretário que queira. O trabalho da Maria Helena, a sociedade aqui da Rocinha sabe perfeitamente o que ela representa para a saúde do Rio de Janeiro, para a saúde desta comunidade. Nas brigas, para você entender coisas que não entendem. Por exemplo, eu não entendo por que abriram uma maternidade ali. Não sei o que foi isso. Não tem nenhum documento técnico. Eu sei que a moradora da Rocinha quer uma maternidade perto de casa, mas dando Miguel Couto é aquilo lá. Sempre se viu. Centenas de pessoas nasceram, infelizmente algumas morreram no Miguel Couto.
a maternidade do meu avô precisa aumentar. Por quê? Quem pediu? Quem pediu a maternidade aqui? Qual é a razão da abertura da maternidade ali, no local onde a maca não entra no elevador? No lugar onde o sujeito é atendido, tem que ir para o 8º andar e a maca não entra. A gestante vai ter que ir de cadeira. Então, esse tipo de conduta, a gente sempre foi contra. Eu nunca vim aqui pedir absolutamente nada que não fosse o desejo da comunidade. E hoje, depois desse tempo todo, eu sinto muita saudade, Martins, do tempo do passado, onde a gente discutia, onde não tinha vereador, deputado federal, deputado estadual mandando nessas coisas. Era uma discussão com a comunidade exercia o seu papel. E hoje eu tenho muito medo de ver a comunidade exercer o seu papel. Eu vejo pessoas aparecendo em tempo de eleição. A minha ligação com a Rocinha é de 1983 em diante. O trabalho que a gente tinha em relação ao Miguel Couto. O que a gente podia fazer? Evidente que melhorou muito. Evidente que a criação de 2 clínicas da família, uma na Curva do S, a Maria do Socorro, e aquela ali no Delamare, melhoraram muito. A criação da UPA é um grande avanço, sim, mas tem coisas que a gente precisa entender. Tem coisas que a gente precisa entender que a comunidade precisa brigar por isso. Eu briguei muito. Por que a comunidade que precisa de um tomógrafo, por que o tomógrafo tem que ficar na universidade, na Igreja Universal do Reino de Deus? Ali não é para rezar, não é para fazer tomografia. Eu briguei muito com o Crivella contra isso. Mas acho que é importante. Mas infelizmente o Crivella foi embora. Nós criticamos muito o Crivella, foi muito ruim prefeito, mas o atual prefeito não resolveu o problema da tomografia. A tomografia continua nos fundos da igreja. Por que a gente não tem outras unidades de saúde aqui? Unidades de saúde que sejam feitas a pedido da população. Então, o que eu vou fazer hoje aqui, a homenagem que eu estou fazendo hoje, é exatamente à democracia, ao trabalho comunitário. E essas 2 pessoas de cabelo e barba branca, a Maria não tem barba nem cabelo branco, mas de cabelo e barba branca, são pessoas que lutaram dentro dessa comunidade, que enfrentaram todos os problemas que todos vocês sabem que existem nas comunidades, mas que venceram, passaram, ultrapassaram, e que nós temos. Eu estou com 75 anos, eu tenho muito orgulho. Eu estava muito ansioso para essa reunião hoje. Eu tenho muito prazer, sabe, Martins, de homenagear, de trazer aqui uma homenagem da Câmara Municipal ao seu trabalho, ao trabalho que você tem, independente da sua coloração política. Você é uma pessoa que sempre foi ligada ao mesmo partido político. Nós já fomos do mesmo partido, agora não somos mais, mas aqui não tem partido político na discussão. Aqui a nossa discussão é pelo trabalho que vocês executaram, pelo que vocês deixaram nessa comunidade e pelo trabalho que vocês, para esses jovens que estão aqui. Eu estou vendo vários jovens aqui da Rocinha, de vários locais, Fala Roça aqui presente, estamos juntos, e outras grandes colocações aqui da Rocinha, que precisam receber de vocês mais informações, precisam receber de vocês mais carinho, mais apoio, para que a sociedade entenda que é possível, sim, é possível brigar pela sociedade, é possível entender o que a gente quer. A gente não quer teleférico, a gente quer o quê? A gente quer a luta que o Martins sempre teve por colocar essa água dentro do cano, por botar o esgoto dentro do lugar que o esgoto tem que ter. A gente tem que entender o que a Mariana sempre brigou por unidade de saúde para fazer o atendimento necessário nessa área. Nós não queremos injunção política, nós não queremos ser Eduardo Paes ou Crivella, o que seja. Nós queremos aquilo que é necessário. Nós queremos clínica da família que é necessária. Não é que o vereador pediu. O vereador não tem que pedir clínica da família. O vereador não tem que dizer que vai fazer isso aqui. O vereador tem que dizer o que a comunidade sente. Tem que ir no Conselho Distrital de Saúde, que é o local onde tem gente da Rocinha para participar disso. Então, senhores, eu quis fazer essa apresentação porque eu estou muito, muito feliz. Muito feliz. Eu perdi muito tempo para poder fazer essa homenagem a 2 pessoas que trabalharam muito. Nós enfrentamos muitos problemas antes de chegar aos graves problemas de agora. E esses 2 sempre foram 2 grandes representações dessa comunidade. 2 pessoas que continuam hoje nessa comunidade mostrando que é possível fazer um trabalho correto, honesto, independente e que traz e trouxe muitos avanços para essa comunidade. A saúde hoje na Rocinha, ela é o que é, depende muito do trabalho que vocês fizeram junto com a Maria Helena. Todas as discussões, plano diretor dessa área, o trabalho que foi feito por muitos anos com o Martins trabalhando aqui, principalmente em relação à água,
Ele é uma pessoa que, eu não digo que ele é da SEDAI, porque é muito ruim ser da SEDAI, mas ele é muito ligado à água, a botar a água no lugar certo, a botar o esgoto. Essa comunidade precisa de muitas coisas, antes de coisas que muitos políticos querem fazer apenas numa questão eleitoral. Então, eu vou dar início à homenagem, inicialmente ao Martins, chamando inicialmente o Itamar Silva, que vai ter 5 minutos para falar por que ele veio aqui homenagear o Martins. Eu vou, só para discordar do Martins, eu perguntei, é para ficar de pé ou sentado? Pô, eu vou ficar sentado, porque eu vou ficar de pé. Porque o Martins, assim, é essa figura que é de uma teimosia, né, ao mesmo tempo que a gente admira enormemente, mas quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai longe. E eu acho que ele, na origem, o Martins tem um compromisso, né, com a Rocinha, eu diria mais do que com a Rocinha. O compromisso dele é com a justiça, o compromisso dele é com a qualidade de vida, né? Isso ele leva ao pé da letra e desde sempre. Eu tenho o privilégio, né, de conhecer Martins desde o final dos anos 70. Então, eu acho que a história dele se confunde um pouco com a minha, né, nessa briga, nessa luta para qualificar a favela na percepção dessa cidade. Onde é que a gente chega e qual é a necessidade que a gente tem como coletivo na luta que nos moveu esse tempo inteiro. E o Martins é muito interessante, porque, para mim, marca a história do Martins, Pastoral de Favelas, marca a Fundação Bento União, né, e marca a luta, né, pelo valão. Não sei porquê eu estava aqui, lembrei um pouco da luta, da origem da Rocinha, a disputa ali, a luta pelo valão, o quanto que muita gente se envolveu nisso e até hoje é necessário se defender, né, o movimento sanitário, a questão do esgoto na Rocinha. Mesmo passados muitos anos, a gente segue numa luta permanente pelo avanço, pela transformação daquilo que é um direito. E eu acho que o Martins simboliza isso, né? O Martins simboliza essa teimosia, simboliza essa resistência, essa continuidade na luta que é coletiva, que é nossa. Então isso é a minha admiração profunda desse cara, né? Que eu admiro muito, muito, muito. Teimoso porque só continua usando chinelo, né, o tempo inteiro, e essa barba que não para de crescer, e mais assim, acho que é uma marca, né? Chegar e você olhar para os pés e não encontrar esses pés com os dedinhos de fora, não é o Martins. Mas isso também fala um pouco de quanto é amigo esse cara, né? O Martins me surpreende muitas vezes pela fidelidade que ele tem aos amigos. E eu vou só contar uma pequena historinha para falar disso. Martins foi garçom, trabalhou como garçom há algum tempo. Ele leva isso para a vida dele. Ele defende a gorjeta do garçom para além dos 10% todas as vezes que a gente senta no bar, né? E aí o Martins já tem 10%. Ah, não, mas o trabalho do cara... Fala, pelo amor de Deus, Martins, vamos defender o trabalhador, mas eu também sou trabalhador, então tem um limite. Mas é uma fidelidade que é muito bacana, é uma brincadeira, mas ele é assim mesmo, né? Mas eu acho que isso revela o quão comprometido ele é com a classe, né, que ele defendeu um tempo, trabalhou com garçom um tempo, e o quanto que ele é comprometido com a luta das favelas e dos favelados. Então, e ele, assim, tem essa... E eu não tenho que falar de Maria Helena, mas é impossível estar do lado dessa figura, né, importantíssima, se eu ao menos referir, chegar o chapéu para Maria Helena, porque tudo que eu sei de saúde, o que eu ouvi falar de saúde, né, quando penso favela e saúde, Maria Helena está no meio. E eu acho que é impossível se contar a história da Rocinha sem trazer essas duas figuras, esses dois personagens para o centro. Porque é muito importante a gente alimentar a memória, é muito importante que a gente faça o nosso cotidiano presente, né, a essas figuras, porque isso faz memória do vivido, mas faz memória também do desafio que nós temos na luta cotidiana e na luta daqui para frente. Então, Martins, eu me sinto assim, completamente orgulhoso, muito mesmo, de ter sido convidado para estar aqui ao teu lado, né, fazendo essa homenagem a você e também a Maria Helena, porque vocês, para mim, são assim, exemplo do que a gente precisa ainda.
infelizmente, a gente precisa muito desse compromisso, desse comprometimento. Eu estava falando um pouco antes. Muita coisa mudou, a gente conquistou muitas coisas quando a gente pensa na relação da favela com a cidade. Mas é impressionante como é que a gente transformou ainda muito pouco. Exige ainda um abismo, um buraco enorme para que realmente o direito dessa cidade, para que realmente a conquista de tudo que a gente merece como trabalhador e trabalhador, que o desafio que nós temos é muito grande. E por isso a gente precisa dessa juventude, a gente precisa dessa história, dessas relíquias, mas a gente precisa também do envolvimento dos novos. Quem está chegando, com que cabeça, com que perspectiva, como é que essa luta coletiva que eles carregam, ela é tão fundamental para iluminar e indicar caminhos. Então, eu me sinto agradecido, eu acho que essa homenagem é muito mais que merecida, e é legal que ela venha aqui para a Rocinha. A gente não foi lá para o salão da Câmara, sentar lá e tudo mais, mas não, tem que acontecer aqui no chão da favela, aqui próximo de todos nós, e dizer que a ação pública, ela precisa reconhecer o chão da favela como um espaço de construção de cidadania e um espaço que a gente precisa qualificar em todos os aspectos, em todos os momentos. Então, muito obrigado, Paulo, vereador, por você estar. Obrigado, Camargo. Vou passar a palavra pedindo cumprimento dos 5 minutos ao nosso querido deputado federal, chamo de vereador aí, deputado federal Raimon, Partido dos Trabalhadores, que está aqui presente. Peço licença, eu falei com o Martins que a maior alegria minha, ele recebeu uma medalha, uma homenagem do PSOL, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, mas aqui nós estamos juntos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Pessoal não, pessoal. Boa tarde. Pessoal, o Paulo Pedro entendeu o pessoal, mas também não tem problema não. Muito boa tarde para o PSOL também, para o PP e para todos os partidos que defendem a democracia, né? Paulo Pinheiro, quero cumprimentar você, te parabenizar por propor essa homenagem aqui ao Martins e à Maria Helena, essas duas figuras que não são só importantes para nós e para a nossa luta, mas são importantes muito mais do que isso, né? São importantes para a nossa permanência nos chãos que a vida nos deram. Eu quero também fazer uma saudação aqui a toda a comunidade aqui da paróquia e a comunidade da Rocinha, do bairro da Rocinha. Quero cumprimentar aqui o Feitone, agradecer a eles também por nos acolher aqui nessa casa, os companheiros que estão aqui à mesa, Itamar acabou de falar, o Edson Santos que está aqui, e dizer da alegria de estar aqui com vocês nessa homenagem. Lembrar, né, eu estava pensando no início da minha fala, exatamente por onde o Itamar concluiu. O Itamar concluiu dizendo que essa homenagem, que normalmente poderia ter acontecido lá no salão da Câmara Municipal, está acontecendo aqui na Rocinha, exatamente porque eu acho, né, eu imagino, que tanto a Maria Helena quanto o Martins, eles devolvem a homenagem que eles recebem às pessoas que constroem a história com eles. Na verdade, não é uma homenagem que ele pega para si, que o Martins pega para si e bota debaixo do braço, que a Maria Helena pega para si e bota debaixo do braço. Há uma redistribuição, né? Eles chamam a comunidade para dizer, olha, nós estamos sendo homenageados. Então, mais do que homenagem a Maria Helena e ao Martins, é homenagem a essa comunidade que resiste, essa comunidade que luta, essa comunidade que compreende, essa comunidade que acolhe o povo nordestino, essa comunidade que acolheu em 1967, que ganhou de Vila Isabel, né? Vila Isabel teve a presença do Martins em apenas um dia. Martins chegou, se não me engano, em 1966, 67, dormiu uma noite lá em Vila Isabel, na noite seguinte já estava morando na Rocinha, no dia seguinte estava vindo para a Rocinha. E aqui se transformou num homem que luta por tudo aquilo, porque não é uma luta única. Quando se luta pela água, quando se luta pelo saneamento básico, é uma luta que a gente está fazendo pela vida, pela dignidade. E aí está embrenhado, está misturado, está engrenado também com a luta da saúde, né? Porque a gente viveu dizendo a vida inteira, sem usar a expressão que hoje nós usamos, a água não é mercadoria, a água é um direito.
Assim como a saúde não é mercadoria, a saúde é um direito. Assim como a política não pode ser uma mercadoria, ela tem que ser um direito de todos nós. A gente tem que estar entusiasmado para fazer política. Quem é eleito e quem elege, todos nós. Quem está no magistério, quem está na educação, quem está no movimento social, nós fazemos política e a política tem que ser um direito de todos nós. Martins veio lá de Hidrolândia, no Ceará, para ficar suas raízes aqui, né? Raiz aqui na Rocinha, e raízes que de fato, por mais que a gente imagine que algumas pessoas queiram em algum momento arranca raízes, mas ela brota de novo, fica sempre uma beiradinha de raiz, fica sempre uma semente jogada no chão e ela brota outra vez, e dentro da semente tem mais raiz, e a raiz nasce e a vida acontece. Então, eu estou aqui convidado, o Martins havia me convidado para estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, muito alegre de estar aqui nessa homenagem ao Martins. Eu estou há muito tempo precisando de voltar à Rocinha. Eu tinha planejado logo no final do ano, porque o ano de 2023, para nós que estávamos aprendendo como é que seria o mandato de deputado federal, foi um ano de fato muito difícil, mas como foi em novembro eu me acidentei e eu estou voltando ativo agora que eu estou largando a minha muletinha, nem está aqui comigo, está aqui deitado debaixo da mesa, estou com quase 6 meses, com uma dificuldade de mobilidade muito grande, com muita dor, com muito inchaço no joelho, mas já me recuperando, já voltando à luta. E que bom que esse é o momento de retorno, de reencontro, onde a gente está dizendo, olha, a gente está celebrando uma vida, e uma vida que se dedicou. A vida, quando não se dedica, ela perde sentido. A vida só tem sentido se ela se dedica. Assim como a saúde, a saúde que a gente busca, ela não é uma saúde que apenas vai curar das nossas feridas ou das nossas enfermidades, mas que vai tratar holisticamente de toda a nossa realidade, vai tratar de todo o nosso projeto de vida. Então, tanto a Maria Helena quanto o Martins, hoje homenageados aqui, eles ligam essas duas dimensões de uma luta pela água, pelo saneamento básico, pela participação popular, pela saúde, pela democracia, pelo respeito à diferença, pelo respeito à diversidade. Nós estamos aqui dentro de uma igreja que historicamente acolheu Rocinha Sem Fronteiras, que não é um movimento da Igreja Católica, mas os homens e mulheres da Rocinha que querem discutir os rumos da sua cidade. Eu quero concluir aqui a minha fala, Martins, te agradecendo, e a você também, Maria Helena, e ao Paulo Pinheiro, que é quem propõe essa homenagem do seu mandato, que aliás é um mandato brilhante, que eu quero cumprimentar, Paulo Pinheiro, e dizer para você, Martins, terminar com uma frase, uma expressão de Santa Clara de Assis. Nós somos uma paróquia franciscana, Santa Clara está lá no final. Santa Clara disse assim: nós não podemos nos esquecer do nosso ponto de partida, nós não podemos negar de onde nós viemos. E o Martins, ele trouxe o seu Ceará para cá, ele veio aqui e ele encontrou com a alma de outras tantas e outros tantos cearenses que tinham um sonho, não só de realizar-se, ou não só de completar a sua existência, mas de ajudar, de interferir na vida da sociedade. E assim é que a vida vale a pena. A vida não vale a pena se não for desse jeito. Então, vida longa às lutadoras e aos lutadores, vida longa à medalha Pedro Ernesto de José Martins, vida longa ao título de cidadã do Rio de Janeiro, a Maria Helena, e vida longa a todos e todas que estão aqui e que não abrem mão de lutar por aquilo que vale a pena: a democracia, o respeito, a diversidade e a busca por igualdade e por diminuição das diferenças. Um abraço para todo mundo, viva a luta do povo! Obrigado, deputado Raimundo, nosso companheiro de luta, lembrou muito bem a importância falou sobre não podemos esquecer do nosso início, o início da nossa vida. É muito importante o que ele colocou. Eu queria registrar a presença de Edileuza Braga, presidente do Conselho Distrital de Saúde aqui da Zona Sul, da P21, Jaqueline Joy, do Movimento Mulheres da Rocinha,
Eliana Meirelles, da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Marcondes Mendes, representando a Associação de Moradores da Rocinha, Magda Gomes, do Instituto Gueto, William da Rocinha, Antônia Emiliana, ex-agente comunitária de saúde, Devaldo Pereira, agente produtor de danos do Conselho Municipal, redutor de danos do Conselho Municipal de Saúde, Chica da Rocinha, escritora e poetisa, Guilherme Martins, filho do Martins. Não? Não. Guilherme Martins. Quita Pedrosa, fotógrafa. Carlos Costa, em memória. E Ronaldo Batista, em memória. Vou passar a palavra agora ao Roberto, coordenador do Rocinha Sem Fronteiras. Vai fazer outra palavra por 5 minutos, para depois a gente passar para o Edson Santos também. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto, moro aqui na favela da Rocinha. Eu não sei se eu vou ocupar os 5 minutos. Eu ajudo a construir também o Rocinha Sem Fronteiras, junto com Martins, Helena e pessoas, companheiros e companheiras que estão ocupando essa sala que eu considero hoje atípica. São algumas gerações que estão aqui presentes com olhares dirigidos principalmente para a mesa de 2 companheiros que, olha só, eu não preparei meu discurso enquanto estou aqui em plena improvisação. 2 companheiros que são militantes comunitários de favelas, sobretudo da Rocinha, que é a nossa morada ampla, e que fizeram a opção de lutar por melhorias, benfeitorias para a Rocinha, sem se candidatarem, sem ocupar cargo legislativo, mostrando que é possível fazer transformações, mesmo sob uma, eu diria, uma política opressora. Eu acho que isso é um ensinamento para as gerações contemporâneas e as gerações que chegaram e estão olhando a política como um meio de transformação. Eu não posso deixar de dizer que 4 anos do governo passado nos colocaram numa situação de muita tensão, ansiedade e medo, porque o governo passado, ele era um governo que intimidava jornalistas, que acolhia jornalistas que tivesse alinhamento político combinado com ele, e que aquele que não comungava da política era tido como inimigo e não como adversário político. Nós superamos essa conjuntura, esse medo, e fomos também corajosos, porque nós superamos e, sobretudo, em nome também dos nossos filhos e netos, porque nós somos favelados e faveladas, nós queremos disputar uma educação de excelência, uma saúde de excelência diversa para os nossos filhos, e a gente luta para que essa educação e a saúde seja pública e que seja muito acessível e ampla para todos nós, porque nós não temos condições de pagar um plano de saúde e para os nossos pais, para os nossos filhos, quando chegar o momento de idade avançada, onde várias doenças chegam, a gente não tem como pagar um hospital privado. Por isso que a gente luta por um hospital público de qualidade. E por isso que
no momento tão difícil da conjuntura política nacional, portanto brasileira, nós conseguimos, de uma maneira atípica, se unir em torno de uma candidatura do atual presidente e viramos o jogo. O atual presidente Lula, ele ganhou do presidente anterior aqui na Rocinha, uma vez que o presidente anterior, ele ganhou em várias localidades do Rio de Janeiro. Isso tem um simbolismo muito forte, porque nós despojamos, nós moradores e moradoras da Rocinha, nos despojamos de reivindicações individuais, de grupos que compõem a Rocinha, grupos políticos, sociais, para abraçar uma candidatura, porque a gente sentiu medo, porque nós sabíamos que se o famigerado Bolsonaro, o capitão das milícias, ganhasse, a nossa vida podia ser colocada em perigo. E a gente não pode ter medo de falar isso. Essa conjuntura, essa conjuntura turbulenta política, ela ainda não foi dissipada. Muita coisa que ainda deve ser feita. E é importante a gente votar em políticos, candidatos e candidatas comprometidos com a luta por direitos da classe trabalhadora. E a gente também não pode ter vergonha de reivindicar o socialismo como o melhor sistema político de distribuição, principalmente de renda, que é onde reivindica e cobra também a solidariedade e a fraternidade. A gente não pode viver num sistema capitalista opressor e excludente e achar que isso é dado, achar que isso é normal, a gente se acomodar com isso. Nos lugares que nós frequentamos, que a gente milita, que a gente se dedica, o próximo tem que estar perto de nós, do nosso horizonte, do nosso escopo, para a gente abraçar, para a gente ser solidário, para a gente dividir. E o capitalismo, não adianta a gente fingir que não existe. Aonde existe capitalismo, esse sistema político, ele é excludente. E a gente não pode deixar não podemos esquecer que nós somos favelados e favelados, e numa disputa política a gente acaba sendo excluído. Então aqui nós temos dois companheiros que são referências políticas, que muitos se engalfiam e muitos se amam, que é Maria Helena e José Martins de Oliveira, que são duas referências políticas que brigaram, que continuam brigando, inclusive entre nós, mas com um objetivo comum de trazer benfeitorias para a favela, articulado a um eixo principal, que é o saneamento básico, porque é impossível conviver numa favela aqui na Zona Sul, onde a Gávea e São Conrado são dois bairros constituídos por pessoas ricas ou classe média alta, onde lá parece a Noruega e a Dinamarca, e aqui é um lugar primitivo não do ponto de vista da solidariedade, e sim do ponto de vista da falta de saneamento. Então a luta pelo saneamento está na lei, é uma luta justa e é uma luta que a gente vai continuar seguindo, e parece que este ano temos novidade nesse sentido de uma implementação de uma obra de infraestrutura tão importante. Desculpa aí, extrapoliei o tempo. Obrigado. Gostaria de passar a palavra agora. Antônio. Ah, não. Antônio, esse último é só por último, que ele gosta de fechar. Mas é o dono da casa. O Antônio é o dono da casa. Foi não. O Martins é que manda na homenagem. Quer que o Frei feche como último com o dono da casa. Então, Edson Santos, nosso companheiro da Câmara Municipal, líder da prefeitura da Câmara, vai falar antes do dono da casa. Claro. Falar alguma coisa que tira aqui o dono da casa fala, sai fora que você não merece ficar nessa casa. Então, justo.
Mas eu quero aqui cumprimentar a Maria Helena, quero cumprimentar o Martins, que eu conheci menino. Eu era da associação, eu era menino, você não. Você já tinha barba. Conheci, eu era da Associação de Moradores da Cidade de Deus, Itamar também, no Santa Marta, o Ana Marta. E a gente se encontrava para discutir problemas comuns, né, das comunidades, dentro da FAMERG, da FAFERG, onde as comunidades tinham peso, sua opinião, tinha um peso maior na cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente se conheceu e começou a ter, assim, o nível de relação. Eu quero ressaltar, Paulo, você é médico, aqui do Miguel Couto, eu conheci também no Miguel Couto como médico, muito ligado às comunidades aqui na Zona Sul, aqui do Balança, na Louco, o que mostra o seu modo de fazer política. E eu quero trazer a coisa do Peter Ernesto, tem tudo a ver com essa história, né? A vida do Paulo e o Peter Ernesto, que é o patrono da medalha da comenda da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pedro Ernesto foi um médico sanitarista e que lá na década de 1930 foi escolhido prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E qual foi a opção do Pedro Ernesto? Se ligar com o povo. E o povo das favelas daquela época, né? Eu lembro que eu conheci o Carlos Cachaça, fundador da Mangueira, e ele me falava da relação dele com o Pedro Ernesto, da relação do Pedro Ernesto com o Paulo da Portela, fundador da Portela. O Pedro Ernesto foi o cara que fez com que o samba deixasse de ser um caso de polícia, para ser um grande elemento da cultura do Rio de Janeiro. E isso se deveu a uma figura como Pedro Ernesto, médico sanitarista. Por isso que eu digo que tem a ver contigo na sua relação com as comunidades aqui na Zona Sul. Por isso eu fiquei muito à vontade de vir aqui participar dessa homenagem. Eu acho que dá relevo ao trabalho do ativista social. Hoje em dia, a gente acompanha aí, que o indivíduo é tudo. Pô, aquele cara lá conseguiu, aquele cara é bom. Quem não conseguiu, tem 10 amigos que não conseguiu. Isso aí não presta, isso aí está descartado. Então, essa é uma forma do sistema, que o sistema tem para nos dividir, né? E o Martins, a Maria Helena, os seus exemplos de vida, viu, Martins, de liderança, é a mostra de que o social, trabalhar com a comunidade, discutir com a comunidade, caminhar com a comunidade, é fundamental para que a gente tenha avanços sustentáveis, não só na Rocinha, como no Brasil de uma forma geral. Por isso eu quero parabenizar aqui meu companheiro do PSOL, Paulo Pinheiro, e essa história, né, o PT, o PSOL, o Raymond aqui do PT, mostra que se pode fazer política diferente, né? O fato de sermos de partidos diferentes não significa dizer que somos inimigos, que um está querendo exterminar o outro. Porque, na verdade, das posturas e opiniões do Paulo com o PSOL, somadas à minha, a gente chega a uma síntese que faz com que a coisa avance. Então, parabéns, Paulo Pinheiro, por essa iniciativa, parabéns, Maria Helena, parabéns, Martins, por vocês existirem, e a juventude tem um deles referência para a continuidade do trabalho que é desenvolvido aqui nessa comunidade. Firme na luta. Então vamos fechar aqui o lado dos homenageados, que estão homenageando o Martins, com o Frei Tony, que é o dono da casa. Muito obrigado pela sessão da casa logo de início. Eu não sabia que eu também tinha que falar, né? Mas vocês sabem, aqui na Rocinha nós vivemos num aperto muito grande, né? Aqui, se tem 4 metros quadrados, já vira um salão de festa, né?
enquanto logo ali embaixo tem 2 enormes campos de golfe. Isso dá bem a ideia do que é a classe social. E esse espaço que nós temos aqui da igreja, no contexto da Rocinha, é um espaço precioso, e muito requisitado. E uma forma da gente colaborar para o bem, da população é a gente emprestar, o nosso espaço. Mas a gente tem uma preocupação, porque no contexto em que a gente vive, onde está tudo dominado, e há um acordão entre crime organizado, polícia e políticos, a gente sempre tem que se perguntar: você está enchendo a bola de quem? Está colaborando com quem? Se a gente não cuida, a gente acaba colaborando no sentido contrário de tudo aquilo que a gente acredita. Quando solicitaram um espaço aqui para esse evento, eu estudei um bocado e fiquei convencido que a gente faria uma boa coisa prestando esse espaço, que seria para aquilo que o Paulo Pinheiro falou, para a política com B maiúsculo. E eu quero parabenizar a iniciativa do Paulo Pinheiro, porque creio que é importante a gente homenagear pessoas, que nem a Maria Helena e o Martins, assim, que dedicaram a vida, e lutaram pelo bem comum, que é uma coisa meio rara hoje em dia, coisa meio rara. E eu acredito que uma homenagem que nem essa possa suscitar mais vocações. Eu venho de um tempo em que na Igreja Católica também a Igreja produzia muitas lideranças populares, lideranças para lutar pelos pobres, por políticas públicas, coisas que não acontecem ou acontece muito pouco nos dias de hoje. E tem muita gente religiosa que está lá na extrema direita, lutando contra tudo aquilo, lutando no sentido contrário de tudo aquilo que Jesus ensinou, o que é um tremendo escândalo, tremendo escândalo. Eu, por falta minha, não conheço muito a Maria Helena, mas conheço bastante o Martins, que é membro aqui da nossa igreja, então eu me alegro, parabenizo os dois, me alegro pela luta deles, pela inspiração que eles são, para as novas gerações, e mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado a todos, obrigado ao dono da casa, que falou muito bem sobre a casa. Ele acha que emprestou a casa bem, então vamos deixar que seja verdade. Vamos continuar na reunião mostrando que ele emprestou bem a casa. Agora chegou a hora da homenagem, da primeira homenagem. E homenagem ao Martins. O Martins acho que eu deixei todo mundo falar, porque todos falam melhor do que eu sobre isso, sem dúvida alguma. Eu conheci o Martins e eu queria lembrar aqui a ele, eu acho que ele vai lembrar, e a Maria dele também vai lembrar, de duas pessoas que eu me lembrei muito. Ontem à noite eu estava na minha casa, tomando um cafezinho, pensando em algumas coisas que eu precisava relembrar. No passado, às vezes a gente esquece, é muito importante relembrar o passado. E tem duas pessoas, foram duas pessoas que me levaram à vida pública, a trabalhar no Miguel Couto. São dois profissionais de saúde que, lamentavelmente, hoje estão lá no outro nível, estão lá no céu, tenho certeza que eles estão no céu, apesar de serem comunistas, estão no céu. Duas pessoas que iniciaram esse trabalho com as comunidades da Zona Sul no Miguel Couto. Não sei se você vai lembrar do Marcelo Elbas Neres e do Fernando Luiz Rabelo. Foram dois colegas meus, médicos, que trabalhavam na primeira direção coletiva do Miguel Couto e que tinham contato direto com o pessoal da Rocinha. Eles eram as pessoas que faziam esse contato direto com o Martins, num momento que era de muita esperança para nós, um momento aqui no Rio de Janeiro, um momento do início do governo Brizola, do início do governo Saturnino Braga, um momento que todos nós
acabamos nos decepcionando um pouco depois, mas tínhamos muita esperança de que tudo aquilo de ruim do passado estava para trás. E exatamente esse trabalho é que é muito importante. E esse trabalho do Martins é um trabalho importantíssimo, como foi dito há pouco, o Edson falou muito sobre isso, como também o irmão. É preciso que a gente leve para as novas gerações. Eu não sou do tempo que fala que no meu tempo era muito bom, no meu tempo era muito ruim também. Mas a gente precisa ter mais contato, começando pelos nossos filhos, né? Ter mais contato com os nossos filhos, com os nossos netos. No meu caso, eu tenho até um bisneto. Nós temos que ter um contato com os mais jovens da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida. E aqui na Rocinha, nós temos hoje uma efervescência de jovens pensando política que é um pouco diferente do que nós pensávamos no passado, mas defendendo uma política que é correta, uma política que é séria. E eu acho que um dos pontos importantes dessa homenagem hoje é mostrar para esses jovens exatamente como se fazia política pública no passado, como o Martins fazia política pública no passado, como o Martins levava essa dureza de vir do Nordeste, vir para dentro da Rocinha. Como é que ele aguentou isso? Como é que ele foi ocupou cargo público? Como é que ele passou impune esse período inteiro? Ele passou isso, nada pode ser colocado nas costas do Martins de irregular, de ilegal, nada. Ele sempre foi um exemplo para todos nós do que acontece numa comunidade. Sempre pensamos em ter em todas as comunidades pessoas como Martins, que ele sempre foi este exemplo de pessoa que defende a sua comunidade e defende uma posição política. Ele tem uma posição política, mas ele defende essa posição política adaptada à sua comunidade. Por isso, Martins, eu queria entregar a você, eu vou passar depois de entregar a você a palavra, para você falar um pouquinho sobre como é que você está recebendo tudo isso, com essa barba de Bin Laden, né? Eu queria que essa homenagem que nós estamos prestando, que nós, vereadores da Câmara, o Edson está aqui presente, o Raymond também estaria presente se não estivesse lá em Brasília. Como é que nós queremos fazer homenagem? Que a juventude dessa comunidade entenda por que nós estamos homenageando você, e para isso eu queria pedir para os jovens aqui da comunidade, para o Michel do Fala Roça, para o Denis e para o Ney do Tamo Juntos, para que eles pudessem fazer para você a entrega, como jovens aqui da favela que eu tenho muito contato, que pudessem entregar a você e aqui absorvesse um pouquinho de tudo isso que você está falando. Você ficar na frente, já vai falar? Vai lá para frente. O Michel é do Fala Roça e o Denis e o David são do Tamo Junto aqui. Michel Branco. Quer falar alguma coisa? Fala de você aí. Fala de você rapidamente aí. Fala rapidamente aí. Fala bem rapidamente aí. Eu ia agradecer aí, em nome de toda a comunicação comunitária das favelas do Rio de Janeiro, contar um breve relato aqui, bem rapidinho, 2 minutinhos, só para revisitar a minha formação como jornalista, né, o Martins. Foi uma das pessoas que acreditou no meu trabalho como jornalista, né? Ele sabe como é muito desafiador fazer jornalismo na Rocinha, porque esbarra em várias questões, né? Questões ligadas à segurança pública, à política, enfim. E o Martins é uma pessoa que me inspira muito, porque sempre quando eu preciso fazer uma reportagem que eu preciso voltar no passado, eu recorro ao Martins, o meu dicionário aí da favela. Quando ele não estava, eu pergunto para outro que tem uma idade mais madura, e assim a gente vai fazendo, construindo um jornalismo de qualidade, carregado de memória e história. Então, parabéns, Martins, pela conquista, e que você tenha mais 100 anos de vida aí para a gente poder contar com a sua história.
Obrigado a vocês. Vocês conseguiram transmitir para os jovens, através desses espaços, aquilo importante que o Martins falou. Com a palavra, o homenageado, o homem que está na Rocinha há alguns anos, jovem ainda, eu considero você um jovem. Você nasceu 3 anos antes de mim, mas é um jovem. Comendador Martins. Boa tarde. Queria, primeiro de tudo, agradecer a vocês aqui presentes, né? E também pedir paciência para eu contar algumas histórias. Porque eu sou velho contador de história, porque não velho do Rio, como diz o Ricardo Gouveia lá do Centro Rodeão. Enfim, falando em história, vou começar pelo Edu Casais. Quando ele me procurou, dizendo que o Paulo tinha intenção de dar essa medalha, eu falei, não quero. Porque eu não fiz nada para ganhar nada. Eu fiz aquilo que meu pensamento mandou, aquilo que é necessário fazer. O Casais de história, vamos pensar melhor, refletir, ver o que você fez. Se você fez é só para você mesmo. Eu disse, eu não fiz isso só para mim, fiz para todos, mas não fiz para ganhar. Aí depois de conversar com muita gente, inclusive o Tamarcilo foi uma das pessoas que eu andei conversando, meus filhos, enfim, eu cheguei à conclusão que valia, eu vou dizer depois que vale a pena. Aí eu comecei a pensar na história da água. A água na Rocinha, na parte baixa do bairro Barcelos, que foi plantada em 1976. Na verdade, não começou comigo. Começou com o nosso saudoso Ailton de Souza, que fez uma abaixo-assinada, e eu assinei a abaixo-assinada dizendo, vou assinar para esse velho ir embora, para deixar de perturbar. Só que depois de quase 2 anos, ele conseguiu aprovar o projeto. Aprovou o projeto e trouxe muito sentido, dizendo que a SEDAI dava a mão de obra, mas todo o material devia ser comprado pelos moradores. Aí ficou muito triste. No meio dessa história surgiu o Benito Batista, que alguns aqui lembram dele, que era o homem da comissão de luz, que vendia luz mais 20%, mais 10%, mais 50%, 30%. Então a gente ficou preocupado que o Benito Batista passasse a mão na água. Aí resolvemos conversar com ele, ele disse, não, botar água estável foi pior que o senhor, né? Aí tem uma discussãozinha, fomos parar na igreja. Aí na igreja Nossa Senhora Aparecida, foi lá no Goiadeiro. Lá fizemos uma reunião, tinha 90 e poucas pessoas, a gente apresentou as 2 propostas, proposta do Batista e proposta do grupo que pensava diferente. Aí o próprio Batista foi perguntando quanto dava para ele. Cotizamos. E eu fiz uma proposta que, se não conseguisse em 3 meses, a gente devolvia o dinheiro daquilo que foi arrecadado. Com 3 meses, a gente não tinha nem 3% do dinheiro arrecadado. Eu fiz a reunião com o combinado para devolver o dinheiro. Lá o Edson Marinho, também já falecido, o saudoso Edson Marinho, dono do açúcar, levantou em questão que, se não é nem isso. Você pergunta se nós que pagamos não queremos emprestar um pouquinho para continuar. Eu aceitei a proposta, joguei para a plenária concordou. Isso, e para um tempo, 3 ou 4 apareceram, eu disse mais uns 2 ou 3, mas ninguém investiu, e poucos pagavam. Nesse sentido, entrou a Igreja Católica, atrás do vicariato da Zona Sul, e prestaram 30% do valor do custo do material. Aí nós fizemos comissões de rua, e ficamos mostrando os canos, casa em casa, e comissão para fazer cobrança, e arrecadamos dinheiro, e sobrou alguma coisa. Esse pouco que sobrou, a gente construiu, deu início à construção da MAD, Associação de Moradores Amigos do Bairro Barcelos. Hoje é ocupado pela União por Moradores de Moradores da Rocinha. Isso é um pouco da história. Irmão, mas não termina não, hein? Se quer, você termina na ciência. Terminando, saindo da SEDAI, eu fui trabalhar de coordenador de um projeto na Ação Social para a Anchieta, ASPA, também ligado à igreja. Primeiro projeto da ASPA com o poder público. Eu e a amiga Lígia, não sei se está por aí, coordenamos esse projeto. Por que eu falo disso? Porque nós era coordenador, porque nós tínhamos quem coordenar, né? A gente só não existe. E as coordenadores que a gente coordenava, porque tinha que trabalhar com as crianças. Se não fosse as crianças, não tinha trabalho.
Então, é aí que eu começo, por isso que eu estou contando a minha história. Já falaram, eu quero contar a viva voz de novo. Saindo da ASPA, eu passei pela região de Vila Dizendo. O prefeito Saturnino Braga, o primeiro prefeito eleito depois da ditadura, que foi quem colocou o Paulo Pierre lá no Miguel Couto, criou as regiões administrativas de favela. E o Saturnino disse: seja um candidato quantos quiserem, desde ser filiado ao PDT, que era o partido dele na época. Eu e Maria Helena eram do PDT. Paulo Pinheiro, acho que também, né? Sim, senhor. Aí, então, a gente mudou, mas mudou por aí. A história não é que ficou, né? Então, teve eleições, teve 4 candidatos, eu fui segundo colocado. As instituições da Rocinha e o comércio da Rocinha fizeram abaixo-assinado e encaminharam ao prefeito pedindo que meu nome fosse indicado. Eu fui indicado. Primeira de 2 anos da Rocinha. Só que não tinha sede, não tinha nada. Não tinha funcionário, não tinha nada. Aí o Paulo Sérgio Farias, o popular Paulo Beleira, não sei se está por aí, foi convidado, mas não tem vindo. Disse: olha, aqui na SEDAI, que ele era o diretor da SEDAI do Poço, né? Tem uma sala, você pode vir aqui e se instalar. Aí eu fui para a sala da SEDAI. A Maria Helena estava no posto de saúde. Aí disse: olha, aqui tem uma máquina de escrever e tem um funcionário para escrever para você os ofícios que precisar. Aí lá a gente começou a luta e ficamos há um tempo Saturnino, ficamos juntos. Ou seja, a gente não faz nada sozinho, né? Tudo isso foi o coletivo que fez. Saindo daí, eu fui trabalhar na Fundação Bento Rubião. Lá eu tive vários chefes, um deles, o Ricardo, ali, né? Eu não quero me referir mais ao Itamar, que é o chefe mais direto, mais popular, mais da favela, pé no chão. Ricardo também é um companheiro que eu chamo de branco, eu chamo da classe alta, mas é um companheiro humilde, compreensível, está sempre junto. Mas para dizer que lá no Bento Rubião a gente trabalhava num projeto com o Itamar, que era um projeto chamado União e Lazer. Eu coordenava 2 animadores culturais, estou vendo um ali na porta, ali, né? E esses animadores culturais trabalhavam com 50 crianças e adolescentes. De novo eu digo, e o Itamar era o chefe, mas o chefe que compartilhava as situações, como o Ricardo também. As discussões eram feitas tomando em coletivo. E aí, por que tinha esse coordenador? Porque tinha os animadores. Por que tinha os animadores? Porque tinha as crianças e adolescentes. Se não fossem as crianças e adolescentes, não teria esse trabalho. Depois disso, eu volto à ASPA. Também nesse mesmo período eu voltava, mas não mais como coordenador, mas como presidente da instituição. Fiquei lá por 4 mandatos. E aí de novo eu digo, eu fui presidente porque tinha diretor-presidente, porque tinha outros diretores. E fui presidente porque teve os conselheiros que me elegeram. E essa diretoria só existe porque tem um monte de crianças para ser cuidado. Hoje, atualmente, a ASPA tem 180 crianças. E eu não vou falar de 500 outras coisas por aí, porque eu sei que vocês estão cansados e eu também. Quero aproveitar para dizer que vou distribuir um tique aí. Esse tique vale um caldo e uma cerveja. Para aqueles que não querem cerveja, pode tomar mais um pastel e um guaravita. Aqueles que quiserem tomar 5, 6 cervejas igual a mim, paga do bolso. Se quiser. Bom, aí eu quero voltar para um grupo que funciona aqui nesse salão, chamado Rocinha Sem Fronteiras. Alguns anos atrás, eu fui procurado por o nosso grupo partidário que funcionava aqui também na igreja, fui procurado por 2 jovens que procuraram dizendo: a gente quer discutir com vocês a possibilidade de ajudar a gente a criar um grupo, mas que não seja nem o nosso grupo lá da igreja que é distribuir alimentação, e nem que seja o grupo partidário de vocês, tem que ter uma coisa neutra, que seja uma coisa para discutir a Rocinha em si. E a gente acabou aceitando e construímos junto. Esse grupo depois se fundiu com o grupo político e virou um grupo só
18 anos atrás, virou Rocinha Sem Fronteiras. Fui muito bem recebido pela igreja naquele tempo, através do padre Manchou Manuel Maragão. Esqueci, falar em Maragão, esqueci de falar de uma coisa da região administrativa. Desculpe, que velho esquece. A gente teve um momento de desabamento no tempo administrativo. E esse salão aqui foi abriu por 2 meses pessoas desabrigadas. Managuá abriu as portas e ficamos aqui cuidando desse tempo. Lá no posto de saúde também era ponto de apoio. Daqui as pessoas saíram, foram para a Cidade de Deus, e de hoje é Rocinha 2. Bom, mas voltando a Rocinha Sem Fronteiras, aí a gente ficou nesse grupo também com apoio da igreja, que sem a igreja, pelo espaço físico que a gente tinha construído, e sem esse jovem que vier lá da igreja, que também não tinha acontecido. Eu fiquei na coordenação desses projetos, que hoje o Freitônio nos abraça aqui, recebe muito bem, a gente continua com esse grupo, esses 8 anos. Há 2 anos atrás, eu deixei a coordenação, porque velho não pode ficar muito tempo nas coisas, né? Deixou o companheiro Roberto, pedi ao grupo permissão para deixar o Roberto como coordenador, e aí está, e a gente está junto com ele contribuindo. Então, por tudo isso, eu aceitei a medalha. Porque essa medalha não é minha, essa medalha é da Rocinha, essa medalha é de todos nós. Eu sou apenas o guardião dela. Eu aceito a medalha desde que ela seja na Rocinha, porque se a Rocinha que me deu esse prestígio, a Rocinha tem que receber junto comigo. E não é muito fácil ir lá para a Câmara de Vereadores com 3 ou 4 e fazer coisa bonita. Eu quero onde o povo esteja, que foi o povo que colocou nessa posição. E muito obrigado a todos.